Bom dia, eu sou o André. Bom dia, sou casado com a Lide, sou o pai do Felipe, de 5 anos, e da Aninha, de 2 anos e meio. E eu sou alguém como você, carente da graça de Deus. Carente da graça de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Dá-me mais graça. Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 25 a 27. A versão que eu vou estar utilizando aqui é a NVI. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 25 a 27. Eu queria ler esse texto com você. O texto diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Queria te convidar a orar. Pai, nós entregamos a nossa mente, o nosso coração agora ao Senhor. Deus, nós trazemos tantos pensamentos, tantos sentimentos agora nesse momento. Mas nós queremos levar todo o nosso pensamento e sentimento ao Senhor. E pedir a manifestação do Senhor sobre as nossas vidas. Deus, eu peço que o Senhor fale conosco de uma maneira poderosa. Deus, para que possamos sair daqui repletos dessa graça. E cientes, Deus, que continuamos sendo carentes dela todos os dias. Por isso, fala com a gente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Ranulfo, em abril, mais precisamente 7 de abril, ele nos trouxe uma mensagem. E durante essa mensagem, ele, no final, na verdade, da mensagem, ele falou de uma história que ele teve com Samuel. E ele diz que era um tempo em que ele estava no limite, Ele estava no limite com o comportamento do Samuel. E aí ele foi deixar a Regina e a Sara em um lugar, e ele ficou sozinho, Samuel e ele no carro. E ele diz que na hora ele pensou assim: é hoje, é agora, eu vou pegar esse guri. E ele estava todo preparado e armado para realmente falar para o Samuel algumas coisas. Mas ele diz que durante o trajeto, o Samuel olha para ele, dá uma batidinha no peito e diz assim: e aí, ainda tem graça nesse coração para me levar para comer uma casquinha do McDonald's? Você lembra dessa história? Quem é que estava aqui no dia que ele contou? Ele conta melhor do que eu. Mas eu fiquei imaginando, e aquela história foi tão forte para mim, porque eu fiquei imaginando assim: rapaz, o que ele estava pedindo ali? O que ele estava dizendo para o pai dele? Ele estava pedindo mais graça, O final era um McDonald's, mas ele estava pedindo graça sobre ele. Queridos, eu creio que a Bíblia conta a história de pessoas falíveis como você e eu, mas que encontraram ou tiveram um encontro com uma fonte de graça. Uma dessas pessoas foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu esse texto que nós lemos. Ele era um perseguidor da igreja, e muitos de vocês conhecem a história. Ele era alguém que pedia cartas para ir em outras cidades para buscar os cristãos, os discípulos de Jesus, e os levarem presos. Mas esse homem se encontrou com Jesus, e a partir do momento que ele encontrou com essa graça de Deus, ele passou a ser um missionário em prol dessa igreja. Paulo era um homem com uma personalidade forte, mas que demonstrava também muitas fraquezas. Quando a gente para fazer um estudo psicológico sobre o apóstolo Paulo, através das cartas que ele escreve, dos textos e das histórias nas quais ele aparece na Bíblia, a gente vai ver que muitos identificam Paulo como um homem colérico. E é importante a gente saber que todo o temperamento, ele apresenta qualidades, mas ele também apresenta oportunidades de crescimento. Eu não sei se você já parou para pensar em que tipo de temperamento é o seu, mas nós queremos indicar para você um livro. Eu não vou entrar em todos os temperamentos aqui,
Mas se você quiser saber mais sobre temperamentos, nós temos um livro do Tim LaHaye, deve ter aqui na livraria, que chama Temperamentos Transformados pelo Espírito. Então eu quero indicar para você essa leitura, é uma excelente leitura. Mas, como um bom colérico, Paulo apresentava qualidades e oportunidades de crescimento. As qualidades de um colérico. Se você é alguém que é colérico, talvez você vai se ver aqui. É alguém enérgico, é alguém resoluto, é alguém independente, geralmente otimista, é prático, é eficiente, é decidido, é um líder e também é muito audacioso. Essas são qualidades de um colérico. Mas também apresentam oportunidades de crescimento. Geralmente o temperamento colérico ele é mais voltado para ser iracundo, ele é sarcástico, ele é impaciente, ele é prepotente, geralmente pode ser intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível e astucioso. Queridos, eu creio que Paulo ele não era diferente de nós. Olha para o lado aí. Não fala nada, só olha. Teu lado tem uma pessoa que é cheia de qualidades, cheia de habilidades, mas que também tem oportunidades de crescimento. Nós somos assim. Eu lembro que quando eu tive o impacto pela primeira vez desses trabalhos sobre temperamentos, nós estávamos no seminário, e a gente estava, então fizemos todos um trabalho junto com a capelã do seminário, sobre os temperamentos. E aí então, a gente marcou um dia para todo mundo fazer um teste, para saber qual era o seu temperamento. E aí eu lembro que lá junto com a gente, como alunos, tinha uma menina. E eu sei que depois que foi revelado o temperamento dela, ela disse assim, mas eu não quero ser isso aqui. Eu não gostei disso. E aí um dos seminaristas que estava lá, que eu não quero comentar quem era, mas olhou e disse para ela na mesma hora assim, se tu não gosta, imagina a gente. Rapaz, mas todos nós somos assim, né? Nós temos áreas de oportunidade para crescer. Mas também você é cheio de qualidades. Pelo que tudo indica, o apóstolo Paulo, ele travava grandes batalhas, tanto internas quanto externas. Em Romanos capítulo 7, ele diz, eu não entendo o que eu faço. Pois eu não faço o que desejo, mas faço o que odeio. O que eu não quero fazer. Mas Paulo, apesar dessas batalhas, quando eu olho para a vida dele, eu vejo um homem que descobriu, ao que tudo indica, um meio não apenas de travar suas batalhas, mas também de vencê-las. Eu creio que o Paulo encontrou em Jesus a sua fonte de graça, aquele que realmente podia guiar a sua vida e conduzir a sua vida, não só para resistir no dia mal, mas vencer as suas batalhas pelo poder do Espírito de Deus na sua vida. André, o que é graça? Graça é um dom que Deus concede aos homens para que eles sejam capazes de alcançar a salvação. A graça é um presente que Deus nos dá. A salvação, ela é esse presente por meio da graça que nós recebemos. E nós não recebemos porque somos bonzinhos. E nem perdemos porque somos mauzinhos. Não tem nada que eu possa fazer para receber essa graça. Mas também não tem nada que eu deixe de fazer para perder essa graça. Porque ela é um presente. Essas pessoas que foram batizadas aqui têm descoberto essa graça. Elas estão descobrindo um amor e um bem que Deus tem por elas, que ninguém nesse mundo pode dar. Que nada do que eles veem pode realizar. A salvação é um presente que eu recebo quando eu abro o meu coração para Deus e reconheço que preciso de Jesus. E essa graça que me é dada, então é concedida àquele que abre o coração para Cristo. Mas a graça também é um dom transitório, um poder do momento, que é entregue a todo aquele que entrega a sua alma de maneira fiel a Deus.
a fim de que possa fazer o bem e evitar um pecado ou progredir em fé. Ou seja, a mesma graça que te salva é também a mesma graça que te capacita para vencer as tuas tentações. A mesma graça que te salva é a mesma graça que te capacita para viver uma vida santa e cheia de significado como um servo fiel a Deus. Ou seja, quem vai sustentar esses queridos que entregaram a sua vida a Cristo hoje, né? Que manifestaram publicamente a sua entrega a Cristo? Quem vai sustentar eles? A mesma graça que os levou a tomar a decisão de aceitar Cristo como Senhor. É a mesma graça que também vai te conduzir. O que hoje, quando você olha para a tua vida, para a tua própria história, o que você precisa de mais graça? O que talvez você precisa que Deus bote a mão e diga assim: Deus, me ajuda a vencer isso? O que hoje, quando você olha para a sua vida, você imagina: ah, mas se esse problema, se esse comportamento, se esse sentimento, se essa limitação, se esse ajuste acabar, a minha vida estará resolvida, meus problemas terão acabado. O que hoje na tua história tu precisa dizer assim: Deus, eu preciso de mais graça na minha vida hoje para vencer isso? Paulo lidava com limitações tamanhas e ele pedia para Deus livrar ele constantemente. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 8 e 9, ele diz assim: 3 vezes roguei ao Senhor para que o tirassem de mim, mas ele disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo está se referindo ao que ele chama de um espinho na carne, que foi colocado nele, e ele diz: Pai, eu roguei 3 vezes para ele, e ele não tirou, porque ele disse: a minha graça te basta. O que é esse espinho da carne? Queridos, tem N teorias sobre isso. Mas o que eu posso perceber já de maneira muito simples nesse texto é que era uma limitação que fazia Paulo sofrer sobre isso e clamar para que Deus tirasse dele esse espinho. Quando a gente olha para ele, para Paulo, a gente vai perceber que não só a graça de Deus foi suficiente para ele, quanto levou ele a ser um vencedor e um referencial como alguém fiel a Deus. A graça é suficiente para mim e para você. Se você hoje entender isso, muitas e muitas das suas limitações vão ser cobertas por essa graça. Muitas e muitas limitações que você vê e percebe nos outros vão ser cobertas por essa graça, porque a graça ela é suficiente. Paulo descobriu isso e foi sustentado por essa graça. Sabe, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, mas eu estou até repensando se eu faço, porque o nível de complexidade da pergunta e o nível de complexidade da resposta é tamanho que talvez a cabeça de vocês vai dar um nó nessa manhã. Mas eu mesmo assim vou querer fazer, tá? E talvez você que responder, né? E eu queria que você pudesse gritar isso bem alto. E se você responder, eu quero que você saia daqui sabendo que você é um gênio teológico. Se você sabe a resposta, tá? Então, primeiro eu vou mostrar uma condição. Se a graça de Deus basta na vida de todo discípulo, e agora vem a pergunta, preparem o coração. O que eu preciso para viver a liberdade de Cristo? Vou contar até 3 e aí todo mundo responde junto, tá? Vamos ver? 1, 2, 3. Rapaz, eu tenho gênios aqui teológicos. Graça, gente, graça. Alguém colou aqui? Não? Então, como alcançar essa graça? Eu quero ver com vocês 2 dicas para a gente alcançar essa graça. Primeiro, perceba a sua área de carência de graça.
O texto diz assim: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Alguém que tem um alvo precisa ser disciplinado em perceber o que está impedindo ele de correr, o que está impedindo ele de alcançar o seu objetivo. Paulo sabia a sua área de carência. Paulo conhecia o seu espinho na carne. Paulo já tinha identificado as suas limitações. Por isso ele sabia exatamente o que fazer para vencer. Paulo submetia a sua vida a um treinamento espiritual. A sua carência de graça, a sua carência de graça, ela geralmente vai ter a ver com alguma luta sua. A sua carência de graça, ela tem geralmente a ver com uma área de luta constante na sua vida. Talvez um pecado, uma tentação, uma limitação que se apresenta para você todos os dias. Talvez seja aquilo que o pessoal diga assim: tu é assim mesmo. Talvez essa seja a tua área de limitação. A sua carência de graça tem a ver com alguma dificuldade, com algum mau hábito que exige mudança. A sua carência de graça, ela é um espaço de batalha constante, que apresenta as suas faltas e expõe as suas limitações em alguma área da sua vida. A sua carência de graça, ela é também a sua oportunidade de crescimento. Então talvez eu não quero que você saia daqui triste, porque talvez você vai identificar a sua área de limitação. Eu quero que você saia daqui dizendo: essa é a minha oportunidade de crescimento. É o que eu vou sair daqui e clamar a Deus para que a graça dele me supra. Mas qual pode ser a tua carência de graça? Talvez você tenha limitação em entender as pessoas. Talvez você tenha limitação porque você se acha sempre certo. Você sempre sabe de tudo. Você tem as respostas antes das pessoas abrirem a boca para dizer. E por você ser tão certo e tão correto em tudo, você tem dificuldade de conviver e falar com pessoas. Talvez essa seja uma área de carência de graça da sua vida. Talvez você seja um pai que sabe de tudo, mas que tem dificuldade de falar o coração do seu filho. E por isso você está perdendo a sua família. Esses tempos, a gente estava em casa conversando com as crianças e surgiu uma oportunidade de corrigir o Felipe. E eu ia corrigir ele, falando, explicando para ele tudo que ele tinha feito de errado e o que ele não podia fazer. Mas quando eu cheguei perto dele, o Espírito disse assim: só abraça ele agora. E naquela hora que eu abracei ele, ele chorou. E eu disse assim: Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor me deu agora um acesso ao coração do meu filho. Que se eu fosse com a minha sabedoria, com o meu entendimento, eu nunca ia chegar. Talvez você é um pai que sabe muito, uma mãe que sabe muito, mas você não tem conseguido chegar ao coração do seu filho, para ministrar o coração dele, tirar ele de uma crise que ele está, ou de um mau hábito que ele está realizando. Talvez essa seja uma área de carência de graça. Talvez você seja um pai que não consiga falar o coração do seu filho. Talvez você seja uma mãe tão controladora que você tem sufocado a sua família. Talvez você seja uma mãe tão controladora que você está se tornando inacessível à sua família. Talvez você seja uma pessoa emocionalmente instável. Quando você está num lugar, as pessoas não sabem o que fazer e como reagir. Não sabem se você vai se alegrar ou se você vai explodir. Não sabe a sua reação, e isso deixa todo mundo inseguro. Talvez você seja uma pessoa que não consiga manter a sua palavra. Você não é alguém confiável. Você não é alguém que você diz: não, eu vou fazer isso, e as pessoas podem descansar que você realmente vai fazer isso. Isso é nas pequenas coisas e nas maiores coisas. Talvez você seja uma pessoa que está vivendo relacionamentos codependentes. Talvez você não se incomoda em não pagar as suas contas e nem mesmo falar por seus
credores que você está devendo. Talvez você seja um filho que só obedece quando seus pais estão olhando. Talvez você seja um líder inseguro, que não gosta de promover os outros à sua volta e nem de dar oportunidades para eles também crescerem. Talvez você seja egoísta com tudo aquilo que Deus concedeu a você. Talvez você tenha dificuldade em crer em Jesus e crer em pessoas. Talvez você está dominado por algum vício. E quando as pessoas chegam para você e apontam isso, você diz: não, eu estou no controle. Mas você está sendo dominado. Talvez você seja um religioso legalista, que submete a sua vida a uma disciplina rígida, porém, você não tem dependido do Espírito. E é por isso que ninguém quer seguir o Cristo que você segue, porque eles não veem graça na sua vida, eles veem uma religião. Por isso que talvez tem filhos que não estão mais seguindo seus pais. Por isso que às vezes tem famílias que não estão mais conseguindo seguir Cristo juntas. Talvez você seja alguém que ama a si mesmo, mais do que tudo. E aí tudo tem a ver com você sempre. As conversas, elas giram em torno de você mesmo. As conversas giram em torno das suas dores e frustrações. E você vive tão focado em você, que você não consegue perceber quem está sofrendo à sua volta. Queridos, essas são áreas de limitações nossas. E talvez enquanto eu estou falando com você, o Espírito está trazendo outras a você. E é por causa dessas realidades que você e eu continuamos sendo pessoas que são carentes da graça de Deus. A mesma graça que te salva é a mesma graça que te capacita e que você precisa depender todos os dias. É uma graça só, mas que se manifesta de maneiras diferentes na vida do discípulo. A partir do momento que você já diagnosticou a sua carência, você então está pronto a submeter o seu coração a uma cura. Por isso, discipline diariamente o seu coração a se submeter a essa graça. Paulo diz assim: mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. No texto, Paulo usa o exemplo de um corredor, mas também ele usa o exemplo de um lutador, de um boxeador. Eu queria mostrar algumas fotos para vocês. Deve aparecer em algum momento. Aí. Alguns acreditam que a estátua do boxeador cansado, ou o boxeador exausto, ou o boxeador descansando, depende de como você olha, é uma foto, é uma estátua que registra uma realidade do século IV, século V, onde representa os lutadores romanos dessa área, né, ou esse tipo de luta na época do Império Romano, depois de Cristo, 4 e 5 depois de Cristo. Mas quando a gente olha para essa imagem, a gente pode perceber olhos inchados, o nariz quebrado, orelhas esmagadas, marcas de cortes no rosto. E alguns especialistas, eles dizem que o resultado da luta no corpo do atleta era tamanho, que algumas pessoas chegavam a questionar como é que alguém se submete a esse tipo de luta. A gente tem o exemplo das luvas, né? E as luvas que eram utilizadas por esse boxeador, eles eram chumbo enrolado em couro. Então, imagina que um golpe de um atleta no outro causava um grande impacto na estrutura física do seu oponente. E alguns estudiosos dizem que, como é que alguém se submetia a isso? Como é que alguém era conduzido a entrar dentro de um ringue e submeter a isso? O que ajuda ou leva alguém a submeter a essa situação? Alguns estudiosos entendem que quando Paulo está falando sobre esmurrar o próprio corpo,
ele não está falando, ele está usando o exemplo de um boxeador que se submete a uma dureza, tanto física, de treinamento, quanto física na hora da luta. Mas Paulo está falando que eu e você, nós não precisamos entrar numa luta e deferir golpes no ar, mas os nossos golpes eles têm que ser bem conduzidos até um alvo certo. E para Paulo, esses golpes eles eram dados em si mesmo, a fim de que ele pudesse conduzir o seu corpo e derrubar em si mesmo os seus apetites carnais, seus desejos desviados e tudo aquilo que queria afastar ele da missão que Cristo tinha dado para ele. Na versão da linguagem de hoje diz assim: todo atleta está treinando, ele aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. E também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu próprio corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que depois de chamar outros a entrarem na batalha, eu mesmo não venha a ser eliminado nela. Queridos, Paulo não está falando de autoflagelo. É importante você saber disso. Paulo está falando sobre uma submissão espiritual à graça, uma busca disciplinada a essa graça, que o conduz diariamente a ser alguém dirigido por esse Deus. Paulo está falando que você, se não for disciplinado pelo Espírito, o seu coração se afasta dessa graça. E é por isso que eu e você precisamos submeter a nossa vida a essa graça diariamente. É por isso que eu e vocês precisamos realmente, como um atleta, disciplinar o nosso coração, a nossa mente, a viver nessa graça e debaixo dessa graça. Porque é a disciplina que vai levar um atleta a se destacar na multidão. É um treinamento que leva uma pessoa comum a realizar um feito de um atleta de ponta. A gente teve semana passada aqui pessoas que correram 42 quilômetros. Gente, sem treinamento não dá para tu fazer isso. Você não levanta uma bela manhã e diz assim: beleza, eu vou correr 42 quilômetros hoje. Isso não acontece. Se você correr, você pode infartar, tá? Não faça isso. Mas é a disciplina física, alimentar e emocional que torna uma pessoa comum um vencedor em alguma área da sua vida. Espiritualmente é a mesma coisa. Espiritualmente existe uma submissão disciplinada a essa graça de Deus, que a gente olha para a vida de Paulo e vê. E espiritualmente a gente vê grandes homens de Deus relatados na Bíblia, ou homens que a gente olha hoje, que pode tocar e que vê e diz assim: cara, como é que esse cara é assim? Existe uma submissão disciplinada a Deus. O pastor Armando Bispo, que a gente vai ter o privilégio de ouvir ele semana que vem, quem estiver na conferência, ele tem uma disciplina, ele não come nada quando ele acorda. Ele primeiro vai para a palavra de Deus, para receber dela a direção para aquele dia. Como é que a gente chama isso? Submissão disciplinada à graça. Graça disciplinada na vida de alguém. Queridos, existe uma busca incansável pela vontade manifesta de Deus sendo revelado na minha vida e ao meu redor. Isso eu chamo de graça disciplinada. É onde eu me deparo com as minhas lutas e percebo as minhas limitações, seja elas quais forem. E eu as submeto ao Espírito, eu submeto elas à graça. Quais são as tuas limitações? Autopiedade, ira, independência, gritarias, indignações, julgamentos, orgulho, dúvidas não levadas a Cristo, maus pensamentos, falta de perdão, tristeza e falta de esperança. Qual é a tua limitação? Querido, quando eu percebo as minhas limitações, as minhas carências, eu preciso disciplinadamente me voltar à minha fonte inesgotável de graça, Jesus. E eu preciso ir até Jesus e me render a Ele de novo, e me submeter de novo, e pedir: Deus, me ajuda, me dá graça, para eu continuar por aqui. É quando eu examino a minha própria vida, e me lembro daquela graça que me levou à salvação.
Eu me lembro daquele momento em que Cristo entrou e Ele disse que Ele seria tudo para mim. É nesse momento em que essa graça entra em ação novamente. E ela começa a me capacitar e me ajudar a vencer as minhas próprias limitações. É nesse momento em que você percebe que você não tem mais forças, que você não sabe como agir, que você não sabe mais o que falar. É nesse momento em que você para e diz assim: Pai, dá-me mais graça. Dá-me mais graça para eu conduzir a minha vida. É no momento diário onde eu e você, em oração, nós vamos até a palavra, e a palavra vai te mostrar como um espelho quem você é. Mas ela também vai te mostrar quem você pode ser. É quando eu submeto a minha vida a essa palavra, que eu percebo o quanto eu estou longe, o quanto eu posso ainda me aproximar desse Cristo. As Escrituras Sagradas apontam para um Jesus, o qual deveria ser o referencial de todo ser humano. Talvez você está aqui hoje e você viu pessoas, amigos, parentes seus entrando nesse batistério e demonstrando publicamente uma fé em Cristo. E talvez você vai olhar para eles e em alguns momentos vocês vão perceber falhas ainda e limitações. É porque nós somos assim. Nós seremos completamente carentes dessa graça enquanto vivemos nessa vida. Isso vai mudar quando nós estivermos face a face com Cristo. E talvez você está se perguntando, mas como é que eu faço isso? O Pai do Céu está convidando você hoje, assim como Samuel, chegar para o seu Pai do Céu e dizer assim: e aí, tem graça para mim hoje? Ainda tem mais graça para ser derramada sobre mim? Queridos, esse pedido do Samuel, ele entrou como uma flecha no meu coração, porque o Pai do Céu estava dizendo naquela hora para mim: você precisa me pedir mais graça, filho. Você tem sido um filho que tem dependido de outras coisas. Você tem se esforçado, mas você tem uma graça que você pode se disciplinar a pedir para mim. E eu fui acordado de madrugada com esse texto, incomodando o meu coração, não me deixando dormir. E eu lembro de ter ido para a sala pé por pé para não acordar nenhuma das crianças. E 3 da manhã, derramar meu coração e dizer assim: Pai, então me dá mais graça, para que eu possa viver completamente o que o Senhor quer que eu viva. O pedido de graça, ele acontece em várias situações do teu dia. O pedido de mais graça, ele acontece quando você está no trânsito. Quem é que dirige aqui, em Porto Alegre? Quem aqui gosta de dirigir em Porto Alegre? Bom, você já entendeu o que eu vou dizer agora. Nós precisamos, como estamos dirigindo em Porto Alegre, de graça de Deus. É quando você pede lá e parece que simplesmente, se você não abrir a sua janela e botar a mão para fora e dizer que você quer para um lado, ninguém vai deixar você ir para o lado, né? Aconteceu com alguém já? Parece que simplesmente o teu pisca ele é inexistente, ele não cumpre o seu papel. Então é aquele momento em que alguém cortou a sua frente, que alguém não deixou você passar. Em vez de você explodir, você pode dizer: Pai, me dá mais graça. Acontece quando um pai tem que lidar de novo e de novo com um assunto recorrente do seu filho, e querendo agir com sabedoria, e não na sua própria sabedoria, e não com o seu próprio conhecimento, mas aquele pai se aproxima do filho e diz assim: Pai, me dá mais graça, para poder chegar ao coração dele, e poder dizer para ele quem ele é em Cristo, e por ele ser meu filho, que ele vai vencer isso. Graça. É o filho que sofre com as limitações dos seus pais e precisa, em meio das suas inseguranças e da instabilidade familiar, pedindo: Pai, me dá mais graça para ser um bom filho, apesar das incoerências dos meus pais. Sabe, a gente como ministério adolescente, como amontoado, a gente nunca vai dizer para um filho: vai lá, cara, desrespeita o teu pai. Mas a gente vai sempre dizer assim: cara, honra o teu pai, apesar do teu pai e da tua mãe. Mas eu preciso falar para vocês aqui, pais que estão comigo, que muitas vezes, os filhos de vocês estão enxergando certinho o que tem acontecido. E ele está vendo as incoerências. E ele está percebendo quando a gente fala uma coisa e faz outra.
E eu tenho que dizer para vocês, cara, que se eu não conhecesse e soubesse que Deus é soberano e que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado e que Deus nunca erra, eu poderia até me deixar levar por um pensamento de que alguns aqui nunca deveriam ser pais. Mas eu creio que Deus colocou você como pai, porque Ele quer fazer de você e derramar em você uma graça sem par, para que todo mundo que olhe para você possa ver uma glória de Deus sobre a tua vida. Por isso, você que é pai hoje, você que é mãe, existe uma graça que Deus quer derramar em você, para que você seja em boa influência para o seu filho. Ainda dá tempo disso acontecer. Mas você precisa entender esse pedido de graça. Porque tem filhos que estão sofrendo pelas nossas incoerências como pais. Tem filhos que estão inseguros, porque eles não sabem como seus pais vão reagir no dia a dia. Não sabe se o pai vai ter um ataque de explosão, se o pai vai ter um momento de alegria, não sabe o que vai acontecer. Por isso o Pai do céu está dizendo para você, pai e mãe hoje, clama pela minha graça, e eu vou derramar sobre você essa graça. O pedido de graça acontece na vida do discípulo que deseja ser fiel, mas se vê tentado, pressionado a pecar, mas em meio às tentações, em vez de ceder à sua vontade, ele rende a sua vida e o seu coração a Deus, dizendo, Pai, me dá graça para não ceder a esse pecado. Me dá graça para não me render a essa tentação, para que eu não peque de novo, e para que eu não ofenda a tua vontade. É como o marido e a esposa que se encontram no limite das suas emoções e forças. Mas ao invés de pedir divórcio e desistir do casamento, os dois clamam ao Pai dizendo, dá-me graça, Senhor, para que eu faça essa aliança com o Senhor e com o meu cônjuge, exaltar o teu nome nessa terra. É como aquele discípulo que está sendo moído pela dor. E se você já passou pelo sofrimento, você sabe o que eu estou falando. E se você está passando agora, você sabe o que eu estou falando. Mas é quando você se sente moído pela dor, pelo sofrimento, quando você se sente rejeitado por tudo e por todos, mas ao invés de desistir, você se coloca de joelhos e você se diz assim, Pai, me dá graça para enfrentar esse momento. E após essa oração, você se levanta para viver toda a vontade de Deus para a sua vida, inclusive no sofrimento. É um pedido de graça que nos capacita para isso. É como aquele que ouve palavras duras durante um aconselhamento, ou durante uma manifestação de amor de um outro discípulo por você, e você ouve coisas duras sobre quem você é. E em vez de explodir e dizer assim, nunca mais fala com essa pessoa, você diz assim, Pai, me dá graça para poder absorver tudo aquilo que vem de Ti, para que eu possa crescer e aprender. Sabe, parece que é essa a preocupação de Paulo quando ele escreve, eu esmurro o meu próprio corpo. Na versão Almeida diz assim, mas eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de ter pregado a tantos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. O vocábulo desqualificar significa desaprovar, rejeitar, não passar no teste. Alguns estudiosos supõem que Paulo falou sobre serviço cristão e não salvação aqui nesse texto. Assim sendo, o que Paulo estava em mente quando escreveu esse texto era, eu não posso ser desqualificado na missão que o Pai me deu. E eu preciso continuar me submetendo a essa graça para viver o que Deus tem para mim. Por isso ele vivia uma busca disciplinada por essa graça. Por isso ele submetia as suas limitações e oportunidades de crescimento a essa graça. Queridos, todos nós temos algum tipo de carência de graça. Todos nós precisamos de graça sobre a nossa vida. E perceber a sua carência de graça é perceber também a sua zona de oportunidade de crescimento. Por isso, submeta a sua vida diariamente a essa fonte de graça, que é Jesus. Eu quero que a gente ouça uma canção. Enquanto os ministros vão estar vindo comigo aqui, eu quero que você se faça uma pergunta. O que Deus pode fazer na minha vida hoje? Se eu me submeter à graça do Pai. O que Deus pode fazer na minha vida se eu me submeter a essa graça?
Queridos, a graça é o que eu e você vamos ter em muitos momentos da nossa vida. Só a graça. A graça, ela é tudo que eu e você podemos ter em muitos momentos da nossa vida. A graça disciplinada é o entendimento de que o nosso coração precisa se submeter a essa graça. Porque é a graça que te supre. É a graça que te sustenta. É a graça que te cura, é a graça que te aperfeiçoa, é a graça que te fortalece no dia mau, é a graça que pode levar você a tomar boas decisões, é a graça que faz você voltar atrás com palavras que você disse e mudar, pedir perdão e se levantar de novo. É a graça. E Paulo, quando clama, quando geme, quando pede, quando suplica ao Senhor por algo que ele achava que precisava de Deus, a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que você acha que precisa para vencer? O que você acha que precisa para prosseguir? O que você acha que precisa para se arrepender? O que você acha que precisa para recomeçar, para recobrar novos ânimos e continuar em frente? Você precisa da graça. Eu preciso dessa graça. É a graça que vai nos levar a ser o que Deus quer que nós sejamos. E talvez você vai dizer assim: André, por que é tão importante? Por que vale a pena eu clamar por essa graça? Entrar numa busca disciplinada por essa graça? E eu queria ler Efésios 1, 20 a 23 para vocês. Diz assim, na versão da Bíblia Mensagem: toda essa força vem de Cristo. Deus o levantou da morte e o estabeleceu num trono nos mais altos céus, no governo do universo, tudo, das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance de sua sabedoria. E isso não é provisório, vai ser assim para sempre. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periferia em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E por esse corpo ele fala, ele age e ele preenche tudo com a sua presença. André, por que é importante eu me render à graça? Porque você é a maior riqueza que essa igreja aqui tem. Porque a sua vida é a maior riqueza que a Igreja Batista Monte Serrat tem. Porque é através da sua vida que a Igreja de Cristo vai se manifestar em todos os lugares dessa cidade. No trânsito, nas famílias, nos relacionamentos, nos trabalhos. É a sua vida. Por que é importante clamar por isso agora? Por que é importante depender dessa graça? Porque nós estamos como igreja clamando ao Pai, que é o único que pode dar essa graça. E você, a sua vida ela é importante, porque talvez seja o teu conduzir indisciplinado de submissão à graça que tem afastado você de ser um fiel em Cristo. Porque talvez seja nosso entendimento equivocado dessa graça, que tem nos levado a andar de maneira indisciplinada diante de nosso Pai, e está criando um modelo que não deve ser imitado. Por isso Jesus te convida a clamar por essa graça hoje, a te voltar diariamente para essa graça, a te render a essa graça. Eu queria desafiar você hoje a tomar decisões corretas. E antes de desistir, ter um encontro com essa graça e submeter a sua vida mais uma vez a essa graça. Eu queria desafiar você hoje que tem procurado alívio em relacionamentos, em compras, em trabalho, em prazeres vazios, a se voltar para a sua fonte de graça que é Cristo e dizer assim: Pai, dá-me mais graça, dá-me mais graça. Eu desafio você a pedir essa graça de Deus hoje. Eu queria te convidar a fechar seus olhos.
ouvir essa canção. E durante essa canção, fazer essa oração a Deus. E pedir para Ele que a graça se manifeste na sua vida. Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim desse caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te ferirão, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do seu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisso também, basta minha graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez. Faz-me em Cristo outra vez, mais que um vencedor. Enquanto a equipe ministra o refrão, eu queria te convidar a ficar de pé onde você está. Querido, sem a graça de Deus, você nunca vai conseguir ser o que Ele quer que você seja. É a graça que te supre, é a graça que me sustenta, é a graça que te sustenta. E nós temos vivido carentes dessa graça porque não estamos disciplinando o nosso coração a viver por ela, a ter ela como a fonte de tudo na nossa vida. Enquanto a gente vai ministrando o refrão, eu queria te convidar, você que nessa manhã, assim como eu, se sente alguém que precisa ser banhado nessa graça, mergulhar nessa graça e dizer assim: Deus, eu preciso de mais, derrama mais graça para eu vencer o que eu preciso vencer. Eu queria te convidar a vir à frente e a gente quer orar juntos com você. Talvez você está aqui pela primeira vez e você pela primeira vez entendeu que existe um Deus que conhece o seu dia a dia, e esse Deus, Ele tem uma fonte inesgotável de força para você, e Ele quer te convidar a vir à frente e dizer assim: dá o primeiro passo, meu filho, te entrega para mim.
Eu queria te convidar a sair do teu lugar e vir aqui para frente também. Nós queremos orar com você, porque esse Cristo, Ele é poderoso, não só para te salvar, mas para sustentar a tua vida, para sustentar a nossa casa, para sustentar os nossos relacionamentos, para sustentar os teus negócios, porque Ele é o Deus que supre tudo. Se você em algum momento está dizendo assim: Deus, eu preciso dessa graça para tratar minha esposa melhor, para tratar o meu filho melhor, para alcançar o meu vizinho, para ser um servo fiel e comprometido, eu queria te convidar, sai do teu lugar, nós queremos orar juntos. Eu careço dessa graça. E o que essa graça pode fazer na vida de alguém? Tudo. É essa graça que vai te tornar quem Deus quer que você seja. Então, enquanto a gente ministra, pode vir aqui para frente, nós queremos orar com vocês. E vem clamando: dá-me mais graça, Pai, dá-me mais graça. Faça os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez mais que vencedor. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Essa é a tua oportunidade, querido. Deus está te chamando, Pai do céu. Nos meus olhos, vem me consolar. Jesus é a tua igreja. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez. Faz-me em Cristo outra vez. Pai, em nome de Jesus. Faz-me em Cristo outra vez. Nós fomos feitos para sermos vencedores do Senhor, Pai. Pai, nós reconhecemos isso. Pai, nós queremos colocar cada servo do Senhor nas tuas mãos nesse momento. Pai, existem tantas emoções misturadas no nosso coração agora. Dá-nos graça, Pai. Dá-nos graça, Deus. Concede graça a cada um aqui que está clamando ao Senhor. Pai, nós reconhecemos que Jesus é a nossa fonte inesgotável dessa graça. Nós reconhecemos que sem o Senhor, Pai, nós nada podemos fazer. Por isso, Deus, nos supre agora. Se a Tua manifestação na vida de cada um de nós agora. Obrigado, Deus, porque é a mesma graça que nos chamou a entregar o nosso coração e se render. É a mesma graça que vai nos capacitar a vencer hoje, Deus. É a mesma graça que está disponível, Pai. Perdoa porque o meu coração e o coração de tantos queridos aqui, muitas vezes, tem se ocupado com tantas coisas que não a Tua graça, Pai. Tem pedido forças em tantos lugares, tem dependido de tantas pessoas. Mas o Senhor nos convida hoje a voltar para a Tua graça, a disciplinar o nosso corpo, para não sermos desqualificados na missão que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, nos torna esse vencedor em Cristo mais uma vez. Mais uma vez, Pai, torna cada um aqui cheio da graça. Existem pais que precisam ter conversas sérias com seus filhos. Existem filhos que precisam ter conversas com os pais. Existem maridos que precisam se abrir para suas esposas. Existem esposas que precisam conversar com seus maridos. Pai, toma-nos e enche-nos de graça essa semana, para que possamos viver e desfrutar de um poder maior que o nosso, de uma sabedoria maior do que a nossa. Pai, obrigado por aqueles que hoje tomaram uma decisão por Cristo. Escreve eles no Teu livro de vida e derrama sobre eles graça sem igual. Manifesta o Teu poder na Tua igreja, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Pai, nós louvamos ao Senhor Todo-Poderoso. Você consegue louvar a Deus no nome de Jesus com palmas? Porque Ele é o Senhor dessa igreja. Ele é quem derrama a graça. Ele é a fonte do poder de Deus. Ele é aquele que quer cuidar de você. Que Deus possa estar te abençoando. Shane, que Deus te abençoe, querido.